Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 10, versículo de número 58. Jesus disse: a raposa tem os covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus observou: deixa os mortos enterrar os mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Essa passagem que é tão interessante. A raposa tem os covis, as aves seus ninhos, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele não tinha onde para hospedar, onde para dormir. Mas a outra palavra tão interessante aqui, que está dizendo que deixa os mortos e sepultar os mortos. Os que eram mortos espirituais e sepultar os mortos físicos. Isso que ele estava dizendo, mas anuncia o reino de Deus. Não está dizendo para anunciar, para estar numa local, para anunciar o reino de Deus. Hoje o povo está anunciando a placa, é anunciar o reino de Deus. Depois a pessoa vai entender o que é estar numa congregação. As pessoas estão anunciando as congregações, as pessoas estão anunciando conforme a religião, que é que anunciar o reino de Deus, entendeu? Anunciar o reino de Deus. Não estou falando que deve congregar, mas tem que anunciar o reino de Deus. Tem gente que acha que é só isso de ficar fazendo conforme as coisas que o mundo ensina, conforme o mundanismo, para poder depois entender o reino de Deus. Não precisa aos mundanismos para depois entender o reino de Deus. Eu preciso da palavra de Deus para entender o reino de Deus e aprender através do Espírito Santo de Deus. Eu preciso entender do reino de Deus. O reino de Deus sobrenatural. O reino de Deus que será eterno. Amém? É o quem que anunciar. Se eu vou estar no reino de Deus, é quem que anunciar. O que anunciar? Claro que você anuncia a sua congregação, você anuncia o que deve fazer na igreja, anuncia conforme as regras, as normas, o horário de culto, mas nunca deixa de anunciar o reino de Deus. Se me anunciar o reino de Deus, eu quem quer anunciar a salvação de Deus, eu quem quer anunciar o arrependimento de Deus, e também está ligado para estar no reino. Eu quem quer anunciar? Você quem quer anunciar? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. Paz do Senhor Jesus. Uai, seu app de vídeos curtos.